questão do emprego, se a qualidade de vida, se o povo não importa, está corretíssimo, Temer, tem que fazer isso mesmo. Aí tem que fechar os cofres públicos, concentrar os recursos para pagar banqueiro, pegar a burguesia nacional, essa classe, essa elite do nosso Brasil, que sempre foi tão preocupada com o desenvolvimento desse país, não é? Nós tivemos, nos últimos 500 anos de história brasileira, realmente uma inclusão social estrondosa, um desenvolvimento estrondoso. Tem que fazer isso mesmo que ele está fazendo. Agora, não venha fazer discurso que é a favor do povo. Não venha dizer que isso vai beneficiar a população. Não minta. Tenha pelo menos decência, não seja hipócrita. Assuma o que está fazendo. Sejam decentes. Não, nós vamos tirar do povo mesmo. Vamos tirar do povo para pagar juro, para pagar o sistema financeiro. Ou então desmintam esses números que eu trouxe aqui. Desmintam. Eu quero que venha um senador aqui na tribuna, que traga dado do Banco Central e me diga que não foi em Fernando Henrique que a dívida mais cresceu. Que diga que não foi em Fernando Henrique que nós tivemos os juros mais altos. Que diga que não foi em Fernando Henrique que a dívida bruta estava descontrolada. Me diga, eu faço um desafio. Quero que o senador suba aqui e fale. Agora, se não me trouxer dados, não adianta vir de lororó. Tem que trazer dados e mostrar. E não é dado nominal, quanto que era a dívida e quanto que agora. Tem que ser em relação ao produto interno bruto, porque é isso que é avaliado nas contas internacionais. Então, eu gostaria muito que viesse aqui e falasse. É provável que nós tenhamos, sim, uma tendência de endividamento federal, senador Requião, agora em 2016, se mantenha. E depois é provável que ela se normalize com o fim da recessão, como acontece em vários países. Tudo indica que as causas do aumento recente das dívidas públicas sejam meramente conjunturais e decorram da queda da arrecadação e aumento de algumas despesas. Fenômenos, como já afirmei aqui, são típicos de uma conjuntura recessiva e defendidos pela maioria dos economistas. O Brasil é um país que apresenta tendência de longo prazo declinante do seu endividamento. É o que nós estamos vendo. Até 2015, senador Requião, a nossa dívida líquida total era de 35% do PIB. 35% do PIB, uma das mais baixas entre os países no mundo em desenvolvimento. Os Estados Unidos têm uma dívida maior que 100%, outros países também. Então, nós tínhamos uma das mais baixas, mesmo agora com o crescimento, estamos entre um dos países com menor dívida em relação ao PIB, seja ela líquida ou seja ela bruta. Porque não esqueçam, a bruta não pode ser colocada sem tirar o que nós temos de ativos. Na época do Fernando Henrique não tinha ativo, mas na época agora nós temos ativo, reservas internacionais e temos ativos também junto ao BNDES. Nosso endividamento é relativamente baixo para os padrões internacionais. Nas vezes em que o endividamento brasileiro fugiu ao controle, as causas estiveram na política monetária e na política cambial. Ou seja, nos juros e na variação da nossa moeda em relação ao dólar. Foi aí, e não na política fiscal. E não na política fiscal. Nós estamos usando o remédio no lugar errado. Não é aí que nós tínhamos que fazer uma economia, não é aí que nós tínhamos que fazer cortes. Eu concedo uma parte ao senador Zé Medeiros. Senadora Gleisi, foi bom a senhora ter citado o Paul Krugman, porque até bem pouco tempo a senhora subia aqui Vossa Excelência subia nessa tribuna e dizia, presenciei por várias vezes, a senhora dizendo, olha, estão dizendo que tem crise, não existe crise alguma. Quantas vezes a senhora negou a crise? Bem, depois ela cresceu demais, não tinha como negar, estava que nem a barreira de Mariana, quando explodiu, a lama estava descendo e tal, não tinha como negar que havia crise. Vossa Excelência passou a dizer que a crise era internacional, que era nossa. E aí é que eu rememoro Paul Krugman, que ele disse o seguinte, o Brasil vai passar por essa crise. Quando surgiu a crise da bolha imobiliária norte-americana, ele falou, o Brasil vai passar por essa crise incólume, porque o Brasil saneou o seu sistema bancário, o seu sistema financeiro, por uma bagatela. E aí, nós tivemos reiteradamente, não só Vossa Excelência, mas toda a zaga do então governo dizia que a crise era internacional, que o Brasil sofreu efeitos externos e que a economia mundial estava enderrocada e tal. Bem, aqueles países todos que estavam com seu sistema financeiro arrebentado estão se recuperando. E, no entanto, o Brasil não. O Brasil, com todos esses números positivos que Vossa Excelência colocou no governo, ele entrou, sim, numa crise terrível. Nós estamos numa crise.
Mas Vossa Excelência, eu sou um admirador da sua retórica, Vossa Excelência transforma, olha, consegue transformar brita em pepita de ouro. É uma coisa extraordinária. E o que eu vejo é o seguinte, eu não sei se o Partido dos Trabalhadores, nesse momento de reformulação, teria que contratar talvez uma equipe multidisciplinar de psicólogos para libertar vocês dessa dependência emocional a Fernando Henrique. O Fernando Henrique, com todo respeito por ele, mas ele já está dobrando o cabo Horn, ele já está cuidando dos seus netos para lá. Mas vocês estão dependentes emocionalmente do Fernando Henrique. Vamos tratar das saídas, vamos buscar as saídas, vamos parar de falar de Fernando Henrique. Eu vejo o seguinte, tem algumas coisas que a gente tem que retratar aqui. Vamos ver que jeito que Fernando Henrique pegou esse país e vamos ver que jeito que Lula pegou. Vamos ver que jeito Fernando Henrique pegou o país e vamos ver que jeito que Dilma pegou. Essa que é um debate que a gente tem que fazer também. Vamos ver o tanto que o Brasil cresceu de lá para cá. Nós produzimos, por exemplo, 34 milhões a safra brasileira. Hoje produz 120 e tantos milhões de toneladas em exportação. Então, alguns números que tem que fazer a comparação comparando o caldo econômico do momento, a situação econômica do momento. Mas faz parte dessa cantilena que vocês têm tratado aqui. E aí, me lembro que isso já virou meme na internet. A culpa é do FHC. Eu penso que esse debate tem coisas importantes que foram ditas hoje aqui. E não tive a oportunidade de fazer uma parte a esse decano de Curitiba, senador Roberto Requião, quando ele disse sobre a questão industrial. Nós temos que falar sobre o nosso parque industrial. Eu, inclusive, estou apresentando um projeto para desonerar, e nesse momento falar em desoneração é quase um pecado. Mas eu penso que se a empresária Gleisi Hoffmann, por exemplo, quer investir e quer comprar um parque industrial, nós não deveríamos cobrar imposto sobre isso, porque isso vai gerar emprego e eu penso que nós temos que começar a competir com os nossos vizinhos. Os nossos empresários estão indo para o Paraguai e nós temos que pensar na industrialização, sim. Mas quanto que Vossa Excelência falou, me perdoe, senadora Gleisi Hoffmann, como diz o pessoal do jurídico e como dizia o nosso advogado tão brilhantemente na comissão do impeachment, data vênia, e argumentando tanto, eu devo discordar. Muito obrigado. Senador Zé Medeiros, é uma pena que Vossa Excelência não me rebateu em números. Gostaria muito que Vossa Excelência tivesse colocado sua contradita em dados técnicos, pudesse ter buscado os dados para contraditar. Eu vou responder novamente. Os números são melhores. Os números de Lula e de Dilma são melhores. Que ótimo, Vossa Excelência, concordar com isso, porque isso mostra que nós não temos descontrole da dívida. As circunstâncias eram outras. Agora, que o Brasil está num buraco maior do que na época do FHC, não está num buraco maior do que na época do FHC. Não está por um motivo. O nosso endividamento tem um crescimento muito controlado, menor do que teve naquela época. Nós temos reservas internacionais, nós temos recursos junto a bancos públicos para fazer financiamento e nós temos como sair. E é verdade, quando eu subi aqui na tribuna até 2014 dizendo que nós não tínhamos uma crise. Nós não tínhamos, todos os dados apontam para isso. Nós começamos a ter os efeitos da crise externa a partir de 2015. Tanto que em 2015 nós tivemos superávit